Capítulo 30. Como a humildade lida com a ambição. É errado ter ambições? Claro que não. Olhe para alguns dos grandes exemplos de fé na Bíblia. Abraão tinha uma ambição? Ele tinha a ambição de ir a uma terra à qual Deus o estava enviando. E por causa de sua resposta, Deus o chama de pai da fé. Lê Romanos capítulo 4, versículo 11. Noé tinha uma ambição? Foi necessário mais do que uma pequena missão para construir uma arca, que levou mais de 100 anos para ser construída. Davi tinha alguma ambição? De que outra maneira ele teria enfrentado e derrotado o gigante Golias? E o próprio Jesus? Ele voltou o rosto resolutamente para ir a Jerusalém, porque foi para lá que o Pai o estava enviando. Ver Lucas capítulo 9, versículo 51. Sua sagrada ambição era concluir o plano do Pai. Há 3 razões porque todas as pessoas deveriam ser grandes ou ter grandes ambições. Ponto 1. Fomos criados por Deus. Deus tem ambições para toda a criação. Sua ambição é que todas as partes da criação vivam para o propósito para o qual foram criadas. Ponto 2. Recebemos responsabilidade sobre este mundo. Deus nos deu este mandato. Abre aspas. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Fecha aspas. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Fomos incumbidos da responsabilidade de administrar este mundo, uma tarefa enorme e ambiciosa. Ponto 3. Fomos feitos para refletir a imagem de Deus neste mundo. Isso é algo tremendamente ambicioso. Deus não somente nos criou e nos tornou responsáveis pelo mundo que criou, Ele também nos fez refletir sua imagem no mundo. Uma ambição dada por Deus é algo que nasce dessas 3 verdades. Se você tem um plano ou ideia de que nasceu do humilde reconhecimento de que é criatura de Deus, do qual recebeu responsabilidade por este mundo e deseja refletir essa imagem, vá em frente. Você entrou, ou melhor, você encontrou o solo fértil em que crescem as ambições dadas por Deus. Precisamos de mais ambições divinas neste mundo. Não é errado ter ambições. Errado é ter ambições egoístas. O problema não está em sermos ambiciosos. O problema está no fato de que muitas vezes permitimos que o orgulho impulsione nossas ambições, em vez de deixar que a humildade administre essas ambições. Quem é o maior no reino? O assunto da grandeza e de ser importante parece ter sido um dos temas favoritos entre os discípulos. Pense no que Jesus enfrentava todos os dias. Ele estava capacitando esses homens para mudarem o mundo. E eles sempre pareciam se arrastar 5 passos atrás, dizendo entre si, abre aspas, sou melhor que você, fecha aspas. Com frequência, Jesus deve ter pensado, abre aspas, eles vão mudar o mundo, fecha aspas. É claro, por meio da percepção divina, ele sabia que havia neles muito mais do que estava evidente à superfície. Assim, ensinou-lhes sobre como a humildade poderia controlar sua ambição, mesmo em meio às discussões sobre quem era o maior entre eles. Mateus relata o episódio de que Jesus pega uma criança e a coloca no meio dos discípulos para pintar um quadro maravilhoso. Apontando para a criança, Jesus declarou:
Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 4. Jesus desafia-os a aprender sobre a verdadeira grandeza com base no modelo de uma criança. Jesus fala aos discípulos que querem se impor e usa o exemplo de uma criança que depende de outros. Lembre-se do teste diário, ou melhor, lembra-se do teste diário de humildade? Eu me exaltarei ou me humilharei? Uma forma de você se exaltar é impor sua maneira de fazer as coisas. Humilhar-se é depender de outra pessoa. Exigir ou depender, essa é a escolha que fazemos todos os dias. Ou exigimos nossos direitos e impomos nossa maneira, ou dependemos de Deus. Você já percebeu como é fácil ser exigente? Eu já percebi. Parece uma opção que atrai porque aparentemente é eficaz em nos ajudar a obter o que queremos. Ao olharmos à nossa volta, vemos que as pessoas mais exigentes, com frequência, parecem obter os resultados mais rápidos. Exija que seu pedido no restaurante seja mudado, e o garçom vai passar a maior parte do tempo correndo para atender você e levar-lhe o que quiser. Entre numa loja e exija o serviço, e você obtém o que quer. Recentemente fui a uma loja e uma cliente entrou e gritou com o volume máximo num corredor da loja: "Vendedor!" Os vendedores vieram correndo para atendê-la. Para ela, e muitas vezes para nós, a exigência parece funcionar muito bem. Você talvez consiga exigir e impor sua maneira para o sucesso nos negócios, ou até exigir que abra o caminho para mais riquezas. Entretanto, é aqui que está o problema. Você não pode exigir que as coisas mais importantes. Deixe-me repetir. Você não pode exigir as coisas mais importantes. Não pode exigir de si mesmo que seja feliz. Não pode exigir que nunca fique doente, que não morra. Não pode exigir que um relacionamento funcione. Talvez até já tenha tentado, mas não pode exigir que alguém ame você. Exigir é algo enganoso e até perigoso. Embora às vezes lhe conceda as pequenas coisas, pode mantê-lo afastado das coisas mais importantes. Você exige isso, exige aquilo, obtém isso, obtém aquilo. Então, exige ter algo importante. Exige que um relacionamento que está desmoronando, seja refeito, mas nada acontece. Nesse momento, põe maior intensidade em sua exigência, mas isso o separa ainda mais. E você se pergunta: o que está errado? Mudaram as regras? Por que a exigência não está funcionando como sempre funcionou? As regras não mudaram. O fato é que, embora possa exigir as pequenas coisas, não pode exigir as coisas mais importantes. Fazer exigências vai enganar você. Parece ajudar a obter rapidamente o que quer, mas, no longo prazo, terá o efeito contrário e você perderá tudo o que de maneira tão zelosa sonhou ter. A menos que se tornem como crianças. O que podemos aprender de uma criança sobre o tipo de humildade que administra bem nossas ambições? As crianças têm diferentes características faciais, formação e personalidades, mas lá no fundo todas têm uma coisa em comum. Elas dependem de alguém, dos pais e de outros adultos da sua vida. Já percebeu que a maioria das crianças está em perfeita paz com essa situação? Elas não se torturam para pedir coisas aos pais. Uma criança não fica dias ou semanas pensando: devo pedir ou não? Será que eles vão ficar chateados ou com raiva se eu pedir? Aliás, a maioria das crianças nem pensa assim. Em vez disso,
consideram seus pais a fonte para suprir todas as suas necessidades. Vi um sujeito caminhando na rua outro dia com os 3 filhos. Estava usando uma camiseta com a frase, abre aspas, você acha que pareço um caixa eletrônico? Fecha aspas. Para seus filhos, a resposta é sim. Nossos filhos não têm problema nenhum em pedir porque sabem que precisam depender de nós. Deus criou você para viver nesse mesmo tipo de relacionamento com Ele. Talvez esteja pensando, para mim era muito difícil pedir quando criança. Circunstâncias difíceis ou palavras cheias de ira davam a impressão de que você sempre pedia demais. Se for isso que você experimentou, também pode estar tendo dificuldades em pedir que Deus supra suas necessidades agora. Jesus diz que em um relacionamento saudável, os que dependem pedem ajuda daqueles de quem dependem. Abre aspas. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Fecha aspas. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam. Tome a decisão de depender de Deus. Jesus pediu que uma criança ficasse entre os discípulos para que pudesse ensiná-los a depender dele como crianças, a ir a ele com a fé e a confiança de uma criança, e não ter medo de pedir a ele coisa alguma. Jesus ensinou que escolher uma atitude humilde de dependência não pode acontecer sem mudanças. Abre aspas. A não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, fecha aspas. Mateus capítulo 18, versículo 3. Ser humilde significa mudar a escolha de exigir e impor a nossa maneira para depender de Deus. Deus ama você. Ele criou você. Deus tem um plano para a sua vida. Ele o tornou responsável. Deus quer mostrar o amor dele por meio de sua vida. Ele o tornou responsável por refletir a imagem dele. Com essas garantias em mente, você não precisa passar pela vida exigindo e impondo sua forma de ser e fazer as coisas. Ser humilde não significa que tenha de abrir mão de suas ambições. Significa que se entrega à ambição maior do plano de Deus, um plano que começa com a dependência infantil. A verdadeira grandeza é a dependência de Deus. Dia 30. Pensando sobre os meus relacionamentos. Ponto para refletir. A verdadeira grandeza é a dependência de Deus. Versículo para memorizar. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 4. Pergunta a considerar. Estou exigindo de mim ou dos outros algo para o que deveria estar dependendo de Deus? Amanhã, como a humildade lida com a nossa necessidade de atenção.